Shivarpanamastu. Eu sou Shaiva Vidinyanacharya, ou também sou chamado pelo meu nome de nascimento, professor Orlando Alves. Eu gostaria de falar da quirologia, continuar com o assunto que eu falei outro dia, e complementar, essa parte da quirologia com uma explanação sobre o que é o uso da quirologia médica. Eu falei de algumas doenças no outro vídeo. Então, a aplicação da quirologia médica tem a ver com remédios, Esses remédios, alguns deles, são ligados às orações. Eu falei um pouquinho no outro. Então, dentro dessa aplicação de remédios e graus de doenças que nós costumamos detectar, nós também passamos para a pessoa procedimentos, que ela tem que seguir para que ela possa, naquele período que ela se resguarde um pouco, ela vai orar, ela vai acompanhar cerimônias de fogo constantemente conosco, semana sim, semana não. Isso todos os adeptos da tradição do Shaivismo acompanham, Nós fazemos cerimônias constantemente, a nível de um país como o Brasil, eu acho que nós fazemos assim uma quantidade intensa, porque é constante esse ciclo. Aí entra os festivais anuais, que aumentam ainda os efeitos, dessas orações, em milhões de vezes para cada festival que nós comemoramos durante o ano, que são festivais muito fortes e são ligados à tradição tântrica de Caxemira. Então, muitas vezes nós usamos tanto remédios físicos, algumas vezes, quando não é tão grave, quando é mais grave, além das orações, nós usamos as pedras preciosas, Eu escolho essas pedras, pessoalmente, porque acho por bem ter o que é melhor para que uma pessoa use como remédio. Então, dentre elas, nós temos aí o uso de 9 pedras preciosas que são adequadas ao uso da astrologia, Muitas pessoas por aí estão usando pedras secundárias e algumas pedras fazem efeito, outras não fazem nenhum, pelo tamanho da pedra, qualidade dessa pedra. Então, existem muitos enganos com relação à ideia de remédios, Tem que tomar cuidado, porque se você tiver o uso de pedras, as pedras principais prescritas nos shastras ou nas escrituras hindus, é melhor. Elas são mais fortes, são mais enfáticas, e se tiver adequação das orações, a pessoa vai ter resultado. Quem receber esse diagnóstico, essa ferição espiritual, ela acaba tendo mais resultado. Então é muito importante essas pedras, porque no decorrer de milênios, isso faz parte assim da cultura da Índia, Quirologia, nasce uma criança, já vai olhar os pés, as mãos, Ela passa pelas fases da vida, que é chamado de sanskaras, que é como se fossem os nossos aniversários, só que lá tem outras fases para se passar por isso, e geralmente é dado uma leitura, a pessoa é feito nas fases diferentes de vida, leitura quirológica ou astrológica, Então a quirologia é muito utilizada para esse âmbito de olhar causas iminentes, que às vezes não é visto em uma outra análise diferente, Se uma pessoa tiver agora um ataque de um câncer, uma doença do coração, doença genética do coração, coisas desse tipo, então esses remédios servem para sanar algumas coisas que poderia afetá-la no decorrer do tempo, Tem gente que enfraquece o estado de imunidade no decorrer dos anos, então esses remédios são para regredir, vamos dizer assim, retroceder, inverter esses efeitos que são causados que elas sofrem, no caso, Quando você pega uma pessoa que tem propensão daqui 5 anos a enfraquecer a imunidade, ou daqui 15 anos, ela já tem que trabalhar agora para isso mudar o karma dela. Então é nessa hora que a previsão, ela não vai servir, porque a pessoa vai mudar essa previsão de enfraquecer o organismo. Então, uma coisa importante dentro desse preceito da quirologia, de remédios, ou de propensões que a pessoa tenha, de leis, de probabilidades do futuro, é que não pode dar certeza. A certeza ela não é algo fidedigno dentro de uma previsão, na minha visão. Isso é uma visão minha. E é a visão que eu aprendi das escrituras da Índia. Elas têm que ser dadas uma probabilidade de acontecimento.
porque a pessoa pode mudar as decisões delas, e quando elas mudarem as decisões, vai mudar o karma futuro, né? Tendo isso bem claro, ela tem um conjunto de opções. Então, ela tem cerimônias, ela tem remédios, ela tem aferição para abrir melhor a consciência dela, para que ela fique mais lúcida sobre quem ela é, sobre as influências que ela sofre. Tem influências que é da família, tem gente que passa a não prosperar por conta da família. Isso não quer dizer que ela tenha que desfazer-se da família, quer dizer que ela tem que tomar decisões sem se preocupar se a família gosta ou não, para que ela possa conseguir êxito. Isso pode ser êxito material, pode ser êxito espiritual. Tá? Êxito na Índia está ligado a essas duas condições, espiritual e material. Tá? Êxito ligado à consciência, às opções espirituais, está ligado a essa independência, né, que uma pessoa tem que ter para poder virar um resultado benéfico para ela, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de explicar, de ter explicado nesses vídeos. São explicações bem simples, mas a ideia é essa, é passar algo bem simples para que você, se você for leigo nesse assunto, você passe a ter uma clareza, né? Uma ideia de como funciona esse trabalho de quirologia, né? O melhor dele é que ele funciona. Quando é aplicado a doenças ou aplicado ao processo de um devoto, né? Nós não aplicamos um processo de devoto simplesmente rezando, sem saber o dia. Tem dias que são mais fortes, né? Tem dias que é primordial que aquela pessoa esteja presente. Tem épocas do ano que são ligadas aos festivais, que são períodos mais fortes de oração. Então, isso astrologicamente, você tem uma quantidade de orações mensais, você tem uma quantidade de orações num ciclo de cada 40 dias, que é passado, né, para quem tem tempo realmente de fazer essas orações. Quem não tem, então ela adentra nas cerimônias para cobrir esse vácuo de orações, esses deveres, que é o sadhana, que ela não consegue fazer. Então, ela tem que fazer um mínimo, que a gente vai passar, e daí ela tem os outros para erradicar e retroceder as influências maléficas, né? Neutralizar essas influências, tá bem? Isso tem acontecido no decorrer já dos últimos 4, 5 anos e tem dado excelentes resultados. Isso que eu estou falando não é propaganda, não é marketing, é pura verdade, tá? Pessoas com males assim, cuidando há 10 anos, e aí às vezes em 6 meses aquilo estabiliza e é uma coisa impressionante, assim, bem fenomenal, mas é uma kripa, é uma misericórdia, né? Uma bênção que acaba Shiva concedendo nesse segmento cíclico que nós empreendemos espiritual, né? Então, se tiver perguntas, vocês podem escrever aí embaixo do vídeo ou manda mensagens para prof.orlandoalves@gmail.com, tá bom? Eu fico aguardando. Qualquer pergunta, vou responder com o maior prazer. Namah Shivaya. Muito obrigado.